No coração de um deserto antigo, onde o vento carrega histórias de milênios e a areia cobre segredos que o tempo tentou enterrar, nasceu uma das tradições mais antigas, resilientes e complexas da humanidade: o judaísmo. Uma fé que não começou com templos de mármore ou exércitos conquistadores, mas com uma voz que chamou um homem por seu nome, Avraham. E esse chamado ecoou através de gerações, movendo impérios, moldando reinos e influenciando toda a estrutura moral do mundo ocidental. Mas o que é, afinal, o judaísmo? Não apenas uma religião, não apenas um povo e tampouco apenas uma história. É uma resistência contínua contra o apagamento, um pacto vivo, uma chama que se recusa a se extinguir. Quando se fala em judaísmo, muitos pensam imediatamente em um conjunto de leis rígidas, em símbolos como a estrela de 6 pontas, em histórias bíblicas contadas na infância. Porém, a verdade é muito mais profunda. O judaísmo não surgiu como algo estático. Ele nasceu como um movimento, não religioso, mas existencial. Uma busca. E essa busca começa com a figura de Abraão, não como um herói perfeito ou escolhido por destino divino arbitrário, mas como alguém que duvidou, alguém que questionou, alguém que se recusou a aceitar o mundo ao seu redor como algo imutável. E talvez seja essa a essência do judaísmo: questionar. Não apenas o mundo, mas o próprio divino. Disse que Abraão vivia em Ur, uma grandiosa cidade da Mesopotâmia, cercado por templos colossais, onde deuses eram esculpidos em pedra e adorados como absolutos. Mas Abraão olhou para as estrelas e perguntou: por que adoramos o que nossas mãos fizeram, se há algo maior que fez as próprias estrelas? Esse é o primeiro vestígio da chama judaica. A recusa ao óbvio, a coragem de desconstruir o sagrado para buscar o sagrado verdadeiro. E dessa pergunta nasce o monoteísmo. O primeiro, um Deus que não podia ser visto, não podia ser tocado, não podia ser representado. Um Deus que era ideia, existência pura, além da forma. E para um mundo que acreditava que o divino precisava ser material, isso foi uma revolução. Mas essa revolução não veio sem custo. O judaísmo nasce como uma história de resistência. Abraão deixa sua terra, sua família, sua segurança. A fé, desde o início, não é conforto, mas renúncia. E essa renúncia continua com seu povo: Isaac, Jacó, José. Histórias de famílias que lutam para sobreviver, migrando por terras hostis, de enfrentamentos com fome, escravidão, guerras e exílios. Mas o que torna essas histórias tão profundas é que elas não se apresentam como épicos heróicos, mas como dramas humanos. Pais que erram, filhos que rivalizam, reis que falham, profetas que duvidam. Quando o povo judaico é escravizado no Egito, a narrativa não fala apenas sobre opressão física, mas sobre apagamento cultural. Ser escravizado é perder o direito de dizer quem você é esquecer seu nome. E é nesse momento que o judaísmo recebe seu símbolo mais importante: a libertação. Não apenas uma saída geográfica, mas uma revolução espiritual. Moisés, um homem que também questionou, que também duvidou de si, de sua voz, de seu papel, se torna o intermediário entre o povo e o Deus invisível. E na montanha, entre trovões e silêncio, nasce a Torá. A Torá não é apenas um livro. É a espinha dorsal da identidade judaica. Não um conjunto de crenças, mas um contrato, um pacto de vida. Um chamado à responsabilidade individual e coletiva. O judaísmo é a primeira tradição que coloca a ética acima da força, onde reis estão abaixo da lei, onde o poder é vigiado pela moral, onde a vida humana, mesmo imperfeita, é sagrada. E por isso, ele é odiado por muitos, porque onde há moral, há limite, e poder absoluto não tolera limites. Com o tempo, o povo judeu funda um reino.
Jerusalém se torna seu centro espiritual, e o templo, construído por Salomão, se torna o coração pulsante da fé. Mas mesmo em glória, o judaísmo nunca foi estável. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Cada império tentará apagar esse povo, e não conseguirão. O que mantém o judaísmo vivo não é o templo, não é o território, não é o exército, é a memória. A memória escrita, ensinada, repetida, transmitida como uma chama entre velas que se acendem na escuridão. A destruição do templo por Roma poderia ter sido o fim definitivo, mas não foi. O judaísmo se transformou. De uma religião centrada em um local físico, tornou-se uma religião centrada em um livro. Sinagogas substituíram altares. O estudo substituiu o sacrifício. A interpretação substituiu o ritual. E nesse momento nasce o rabinismo, a tradição oral, os debates intermináveis do Talmud. O judaísmo se torna uma tradição que se fortalece não no consenso, mas na divergência. Duas pessoas, três opiniões. Cada pergunta abre outra pergunta. E essa abertura infinita é o que manteve o judaísmo vivo em cada canto para onde foi exilado. Espanha, Polônia, Turquia, Marrocos, Rússia, Alemanha. Mas essa história carrega também sombras profundas, pogroms, expulsões, guetos e o horror absoluto do século XX, o Holocausto. Uma tentativa industrializada de apagar não apenas vidas, mas uma cultura, uma língua, uma memória, uma história. E ainda assim, após tudo, o judaísmo continuou. Porque sua força não está em muros, armas ou domínio. Está no ato de lembrar, está na transmissão, está no ritual cotidiano. Acender velas, ler um texto, cantar uma canção que ecoa há 3.000 anos. Quando um judeu recita as palavras Shema Israel, ele está falando com seus ancestrais. Hoje, o judaísmo não é homogêneo. Existem diferentes vertentes, culturas, idiomas, rituais. Judeus ashkenazitas, da Europa Oriental. Judeus sefarditas, da Península Ibérica e norte da África. Judeus Mizrahim, do Oriente Médio. Judeus etíopes. Judeus iemenitas. E cada grupo carrega uma melodia diferente, uma culinária diferente, uma história diferente, mas a chama é a mesma. A mesma pergunta inicial que Abraão fez continua viva. O que significa ser humano diante do infinito? O judaísmo não promete respostas fáceis. Ele não promete salvação automática nem recompensas imediatas. Ele propõe trabalho, estudo, reflexão, disciplina, questionamento. Ele exige que o indivíduo se veja não como um ser isolado, mas como parte de uma corrente milenar. Cada ação tem eco, cada palavra tem peso. E se há algo que define essa tradição, talvez seja isso: responsabilidade. Não é um destino imposto, mas um convite. E nesse convite está a essência da liberdade. No final, o judaísmo não é sobre o passado. Ele é sobre continuidade. Sobre carregar uma chama que não é sua, mas pela qual você é responsável. Uma chama que já iluminou palácios e cavernas, que já foi escondida para sobreviver e celebrada para renascer. Uma chama que arde não porque ninguém tentou apagá-la, mas porque cada tentativa de apagá-la só revelou sua profundidade. E talvez seja aqui que o final se torna reflexão. Todo ser humano é, de alguma forma, herdeiro dessa mesma pergunta que começou com Abraão. Quem somos diante do vasto universo? Buscamos sentido, buscamos origem, buscamos destino. E mesmo que nossas respostas sejam diferentes, o ato de buscar já nos conecta ao sagrado. A verdadeira chama não está na tradição em si, mas na coragem de perguntar. E enquanto houver alguém disposto a perguntar, a duvidar, a aprender, a lembrar, a chama nunca se apagará.